Vamos, versículo 9, do livro do Apocalipse, do capítulo 1. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, nós vamos estar lendo aqui os últimos versículos. Vamos ler aqui vamos ler o 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante ao filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos eram como chama de fogo, seus pés eram semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Os irmãos, curvem sua cabeça em nome de Jesus. Santo Deus, glorioso Pai, estamos aqui. Vamos aqui transmitir a Tua palavra, que o Senhor fala com o Teu povo, nos dá a direção do Teu Espírito Santo, para que nós venhamos, meu Pai, aqui ter a direção certa para aplicar a Tua palavra ao Teu povo, que tanto necessita nesses dias atuais. Nós te pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Nós iremos tratar sobre o Jesus glorificado. Jesus glorificado. João, em uma explicação do capítulo 1, do 1 ao 9, trouxe a revelação dada por Jesus da parte de Deus para as igrejas da Ásia Menor, no intuito de mostrar a importância de tudo o que havia escrito, no objetivo de fazer os crentes obedecer, na proposta de serem bem-aventurados ou felizes. Ou seja, essas cartas seriam escritas, essas 7 cartas, as 7 missivas, que seriam direcionadas a essas 7 igrejas que estavam na Ásia. Só que não eram exatamente as 7 igrejas, como nós falamos aqui na introdução do livro, não são exatamente, elas são igrejas modelos, e havia outras igrejas ali ao redor, circunvizinhos, ou circunvizinhas, que também recebiam estas cartas para fazer a leitura. E a leitura era feita no público, e a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aquele que ouve a palavra. Então essas cartas, apesar do livro do Apocalipse ser chamado de livro, mas a sua estrutura era em forma de carta, como é visto na introdução, e como também é visto na sua conclusão, que ele fala de um colofão. Colofão seria um dito, um meio, um método que foi deixado pelos escritores antigos, uma forma de ameaça. Que tipo de ameaça? Antigamente se escrevia uma carta para alguém, e esta carta fosse direcionada, era colocado no fim um tipo de ameaça. Se alguém viesse modificar esta carta, iria ser punido. Então João, ele usa também essa estratégia, mas é visto aqui também como desde uma questão de inspiração, porque ele vai trazer aqui também um tipo de ameaça, com relação dizendo: quem acrescentar ou quem diminuir o que vai ser colocado aqui, vai receber as maldições que está escrito neste livro, ou seja, seria o juízo e a condenação. Então, meus irmãos, João, ele se preocupa em relatar essa ordem de Cristo, de levar essa mensagem aos irmãos que estavam ali na Ásia Menor. E deixou claro que a morte de Cristo foi quem, na verdade, proporcionou o direito aos cristãos genuínos, de todos os tempos e épocas, fazerem parte da administração do reino de Deus. E que isso iria acontecer quando o Senhor
parecesse no cenário do palco da exaltação, no sentido de todos os que se encontrarem no mundo, contemplarão a beleza da sua vida e glória, sendo o principal criador, sustentador e condutor da história. Ou seja, esta carta ou este livro não foi escrito apenas para os seus leitores originais. O que seriam esses leitores originais? Aquelas pessoas que realmente leram, ouviram a respeito dela. Mas ela tem esse privilégio de alcançar todos os tempos e épocas. Então nós também somos os leitores que devemos estar atentos e aprender a sua palavra, porque nós fomos também alcançados pelo sangue de Cristo. Nós ouvimos sua palavra, vemos crer nele, e a Bíblia seria um meio, um manual de instrução para que nós venhamos permanecer nessa graça e nessa salvação. E quando nós vamos ler a partir dos versículos 9 ao 20, o autor, antes de descrever sobre as revelações futuras, que vai começar a partir do capítulo 4, lógico, primeiro ele faz uma descrição de um Jesus glorificado, de um Jesus exaltado. Não mais quando João ele estava ali, quando Jesus estava morrendo, pendurado no madeiro, em uma cruz entre os céus e a terra. João está ali com Maria, estava vendo um Jesus em um corpo humilhado, em uma suposta derrota superficial ou virtual, ou parcial, que ele não ficaria derrotado para sempre, porque ele iria ressuscitar ao terceiro dia. E João viu ali Jesus com uma coroa de espinho, a sua carne toda deslacerada, os seus lábios todos ressecados, o seu corpo todo cortado pelo flagrum, que era chicote com 12 tiras de couro, com pedaços de osso e de chumbo nas pontas, para facilitar os cortes e a hemorragia, para ser mais rápido, para levar o condenado à morte. Ele viu esse Jesus humilhado. Agora João, a partir do versículo 9 ao 20, ele vai descrever não mais um Jesus em um corpo de vergonha, em um corpo de derrota. Agora ele vai ver um Jesus glorificado. É por isso que ele vai dizer para João, dizendo: João, eu fui morto, mas agora eu estou vivo e vivo para todo sempre. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. Então ele descreve que ele é esse Deus eterno e ele nunca mais a morte vai derrotá-lo. Então ele trouxe a derrota da morte lá na cruz do Calvário. Só para lembrar que Jesus, ele não, de maneira nenhuma, a morte matou Jesus. É mais fácil nós lembrarmos a famosa obra do título da obra de John Owen, que a morte foi morta na morte de Cristo. Então a morte não matou Jesus, mas Jesus matou a morte. A morte não matou Jesus, mas Jesus se entregou à morte. E por isso que ele mesmo se entregou, mas ele mesmo tomou sua vida de volta na ressurreição ao terceiro dia. Então ele está dizendo para João que agora ele não está mais em um corpo de derrota, mas num corpo glorificado, como João vai contemplar. Então, meus irmãos, essa é a maneira como ele vai se identificar também como filho de homem, ou filho do homem, que é um título dado ao Messias, aquele que viria da linhagem de Davi, a ideia de ele ser o rei de Israel e o rei de todos os povos e épocas. E nós vamos olhar aqui, você vai ver no capítulo 1 e versículo 9, o ambiente da revelação. Você vê aí comigo no capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Você vê aí a expressão eu, o pronome da primeira pessoa do singular, eu, mas ele também diz João. Ele diz eu, João. Por que ele faz questão de, ele não colocou apenas eu, ou porque ele não apenas colocou João. Ele colocou eu, João, é uma forma de enfatizar que o que ele estava escrevendo não era uma mentira. O que ele estava escrevendo era uma verdade. O que ele estava escrevendo aqui, que ele está dizendo que ele não é um falso mestre, como estava tendo em algumas igrejas da Ásia, mas que ele é um apóstolo
E ele enfatiza que ele recebeu a revelação de Jesus. Ele é aquele apóstolo que andou com Jesus, viu Jesus, contemplou Jesus, e foi o mesmo que recebeu esta revelação dos últimos tempos. Então ele chama a atenção. E também era uma característica dos profetas do Antigo Testamento, que quando você lê Daniel, capítulo 7, versículo 28, capítulo 9, versículo 2, e capítulo 10, versículo 2, você vai ver Daniel também enfatizando que esta revelação que ele havia recebido era verdadeira, que ele vai dizer, eu, Daniel, quando ele recebe esta revelação da parte de Deus ali do Antigo Testamento, que o livro de Daniel é visto também como tipo de um livro apocalíptico. Então, João, ele traz ele enfatiza nesse quesito que ele está trazendo, é realmente a palavra de Deus. Meus irmãos, o que nós precisamos nos últimos dias hoje temos muitos pregadores aí que quase não dá conta mais, muitos pregadores. A questão é se esses pregadores realmente são homens de Deus, são homens comprometidos com a palavra, são homens comprometidos com Cristo, ou homens que estão apenas interessados em ganhar fama, em arrancar a lã das ovelhas, em usar a igreja como trampolim para o seu ministério, homens que pregam mentiras, homens que trazem heresias. Mas o homem de Deus, João, quando ele enfatiza eu, João, ele está dizendo que ele é conhecido pela igreja, ele é conhecido por aqueles irmãos. Infelizmente muitos gostam de ouvir mais pregadores de fora, exalta mais pregadores de fora, não conhece a vida, não sabe o comportamento dele dentro do lar, como é o comportamento dele com a esposa, com os filhos, como é ele com os negócios dele, se realmente ele tem compromisso com a palavra. Então nós nos últimos dias, tem muitos pregadores? Tem, mas devemos saber quem nós vamos ouvir. Homens que prezam o reino de Deus, homens que prezam a verdadeira revelação. Nós não pregamos revelação, nós pregamos o que está revelado, que é a palavra de Deus. Não existe eu recebi uma revelação, eu tenho uma mensagem revelada. Não, pregador tem mensagem iluminada. O pregador, ele entende o que está revelado, que é a palavra de Deus, e transmite de forma fiel, para que a igreja venha a crer e venha a receber e venha a ser edificada para permanecer nos caminhos do Senhor. Então este é o propósito. Então entenda que não é todo mundo que preza por esta palavra. Nós vamos ver outro ponto interessante, com relação que ele vai chamar esses irmãos, está aí no versículo 9, eu, João, irmão e companheiro. Ele usa para essas comunidades cristãs que estavam ali na Ásia Menor, ele diz, meus irmãos e companheiros. Essa ideia de João, aqui o autor, ele está mostrando um relacionamento muito profundo com essa igreja. Um relacionamento que os irmãos estavam sofrendo, passando por uma terrível tribulação. E qual era a tribulação? A perseguição. Uma perseguição enviada por Domiciano. João está na ilha de Patmos porque o imperador mandou ele para a ilha. Por causa de quê? Por causa do testemunho e por causa da palavra. Porque ele acreditava em Jesus e pregava a palavra. Ele diz, meus companheiros, meus irmãos. Ou seja, eu estou compartilhando o sofrimento de vocês também. Era um homem que compartilhava os sofrimentos. Se lembra de Paulo quando escreve para Timóteo, Timóteo, sofre também as aflições comigo de Cristo. Então João, apesar de ele ser um líder, mas ele sofria porque os irmãos estavam sofrendo. Tem pessoas que ele ri quando o irmão dele está sofrendo. Tem pessoa que ri quando o irmão dele está passando por tribulação. Não merece, tem que passar por luta mesmo. Mas João aqui, ele diz que é meus irmãos, meus companheiros. Ele está compartilhando esse sofrimento.
E além do mais, ele se coloca no mesmo nível. Ele era um apóstolo, ele era um líder, mas ele se colocava no mesmo nível dos demais irmãos e companheiros. Tem irmão porque ele pensa que ele é um líder, porque ele é um pastor, porque ele é um líder de mocidade, ou porque ele tem um cargo na igreja. Ele pensa que ele deve, eu tenho uma função, e por eu ter essa função, o irmão não está no meu nível. Mas os apóstolos naquela época se colocavam no nível dos irmãos. Você vai ver aí, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Olha a expressão de Pedro. Por isso, irmãos, ele se chama esses irmãos. Procurem com empenho cada vez maior a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão. Olha Paulo no capítulo 15, versículo 14 de Romanos. E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Paulo se coloca no mesmo nível, chamando essas pessoas de irmãos. Quando você lê a carta de Tiago, você vai ver por várias vezes ele chamando aqueles crentes de irmãos. Então eram homens que eles procuravam sofrer o sofrimento do outro. Paulo vai dizer o seguinte: meus irmãos, carregue a carga uns dos outros. Tem irmão que está sofrendo, quer se abrir com ele, quer conversar com ele, ele não se importa, ele não quer ouvir. Pessoas egoístas que quer saber, eu não estando sofrendo, não estou nem aí com ninguém. Mas João nos dá uma lição moral aqui, que nós devemos nos preocupar e compartilhar e também sofrer, porque o irmão está sofrendo. Saber e perguntar por quê, o que está acontecendo. Por que você está chorando? Por que você está triste? Como é que está na sua casa? Como é que está a sua família? É descobrir, procurar resolver. É compartilhar o sofrimento. É carregar as cargas uns dos outros, como está em Gálatas. Então, aqui o texto nos traz essa mensagem, para que você venha trazer essa admoestação. E você vai ver aqui também que o texto vai falar de tribulação. O texto vai falar de reino, e em Jesus, está aí no versículo 9. E eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. João, aqui ele traz sobre a tribulação, como eu já falei. Quando você lê lá no capítulo 24, versículo 21 de Mateus, você vai ver que Jesus disse que lá viria uma tribulação como nunca veio antes. Que os crentes vão passar por lutas. Quando você lê em João capítulo 16, 33, Jesus manda nós ter bom ânimo, porque nós vamos passar por muitas tribulações. Nós vamos ter aflições, mas ter bom ânimo. E ter bom ânimo por quê? Porque Jesus venceu. As pessoas interpretam esse texto totalmente equivocado e dizem assim: não, no mundo tereis aflições, tenha bom ânimo, porque Jesus suportou e vocês também vão suportar. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que em meio você passar por tribulação, você já é vencedor. Mas não vencedor pela tua força, é vencedor porque Jesus venceu no Calvário. Essa é aqui a grande diferença. Então, por mais que você passe por luta, por mais que você passe por sofrimento, por isso que Paulo vai dizer: quem vai me separar do amor de Deus? Será que a tribulação, a aflição, o perigo, a espada, a morte? Mas eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nada vai nos separar do amor de Deus. Porque o crente, ele tem que perseverar em meio às tribulações. Ele tem que perseverar em meio às aflições. O problema é que nós temos muitos pregadores que as lutas, que o crente não deve passar por sofrimento. Mas cristianismo é isso. Cristianismo não é férias.
Cristianismo não é você ir para uma ilha paradisíaca. Cristianismo é sangue e é sofrimento. O crente morre, o crente adoece, o crente sente depressão, o crente sente tudo. Agora cabe uma coisa: você já é vencedor em Cristo Jesus, porque Jesus venceu por você. Agora o que você não pode deixar é que as aflições venham abater sua vida espiritual, para que você não venha abandonar a fé, mas que venha perseverar. Então Paulo também ele chama os irmãos de Listra, de Icônio, de Antioquia, da Pisídia, para entrar no reino de Deus. Mas mesmo antes de entrar, vai passar por sofrimento. Vai passar por sofrimento. Você pode ficar certo, Jesus não promete para você ausência de luta. Você já vem para o evangelho e para o reino sabendo disso, que não é fácil. Você vai ser odiado, você vai ser perseguido, vai vir as lutas da vida, vai vir as doenças, porque também as tribulações Deus usa para moldar nós, para transformar nós, como está escrito lá de Romanos, que é para nós glorificar Deus nas tribulações, é para nós glorificar Deus em meio às aflições. Por quê? Porque as aflições que vai produzir o caráter de Deus em nós, para nós glorificar o nome dEle. Então você fica ciente, você vai ter problema em casa, você vai ter problema no emprego, você vai ter problema na saúde mental, você vai ter problema na saúde física, em tudo. É lutas. Mas tem que perseverar, tem que continuar, tem que olhar para Jesus. Por mais que você sofra, mas você não deve se entregar, você não deve abandonar. E também fala em relação ao reino, que ele é o nosso companheiro na tribulação, e também é companheiro no reino. Irmãos, pode ficar certo, se você é herdeiro do reino, e você está nesse reino, pois você vai ser odiado pelo reino desse mundo. Porque o mundo, ou melhor dizendo, o reino de Deus anda na contramão deste mundo. Se você viver o reino de Deus na terra, pode esperar que você vai ser desprezado, vai ser odiado, vai ser criticado. Por causa desse reino vai ser perseguido. Não espere coisa boa do mundo, não espere carinho do mundo, porque as coisas do mundo não batem com o reino de Deus. O próprio Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se você viver o reino de Deus na terra, pode esperar rejeição na família. O próprio Jesus disse: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Mas em que sentido? A espada seria a verdade dentro da tua família, que vai separar a mulher da sogra, o filho da mãe, e aí por adiante, por causa da tua fé. O marido descrente, muitas vezes vai perseguir você dentro de casa. Muitas vezes você não está fazendo nada, está preparando para ir para o culto, quando de repente parece que o diabo entra no homem e começa a perseguir. É isso que acontece. Tudo estamos sujeitos. Se você viver o reino, pode esperar a rejeição deste mundo. E tem que perseverar, é suportar na caminhada, sem olhar para trás. Aqui já é uma pequena amostra para os crentes que receberiam as 7 cartas direcionadas às 7 igrejas. Que aqui essas cartas seriam direcionadas a elas, e muitas estariam vivendo perseguições. E aqui João já começa a preparar aquilo que ele vai falar, direcionada especificamente para cada uma dessas igrejas, com relação a essas lutas. Então nós observamos que ele está aqui na ilha de Patmos. A ilha de Patmos, meus irmãos, ficava ali próximo ao mar Egeu. Era um lugar com bastante rochas, chamada de Cíclades Esporades, distante da costa da Ásia. Patmos ficava em uma dessas ilhas rochosas, aproximadamente 65 a 80 quilômetros de Éfeso.
Então era nessa região, ou era em nenhuma dessas ilhas, ou especificamente na ilha de Patmos, nessa ilha rochosa, que João se encontrava. E lá ele ouvia as águas do mar Egeu batendo nas pedras. Ali ele estava exilado. Por causa de quê? Por causa do testemunho e por causa da palavra. Se você pregar essa palavra, pode esperar perseguição. Se você pregar o evangelho, vai esperar perseguição. Seja do mundo e seja também da igreja. É pressão interna e pressão externa. É lutas. Mas devemos ter este cuidado de sempre perseverar, por mais que nos joga em prisões, em cadeias, que venha nos exilar em determinados lugares. E muitos pais da igreja foram exilados por pregar a palavra de Deus de maneira correta. Muitos pais da igreja, porque perseveravam de não negar aquilo que eles pregavam, que era a verdade. Martinho Lutero foi obrigado a sequestrar ele e colocar ele num castelo, porque senão a igreja católica iria destruir ele e poderia matá-lo. E ali ele ficou alguns meses e traduziu a Bíblia do grego para o alemão e jogou mais tarde a Bíblia na mão do povo. Por quê? Porque ele estava pregando a palavra. Ele chegou numa certa dieta de Worms, ele disse o seguinte: se vocês me provarem pelas escrituras, eu tiro os meus argumentos. Pois se você prega a palavra, pois vai acontecer isso, perseguições. E o que o crente nunca deve abrir mão da verdade que é a palavra de Deus. Mesmo que lhe jogue em cadeias, pode até lhe prender, mas o evangelho não é preso. E por que o evangelho não é preso? Até quando você estiver preso, aquelas pessoas que estão ali, você ganha elas para Jesus, pregando a palavra para ele. Se lembra de Paulo, quando estava preso? Depois de muito tempo ele mandou uma saudação para a igreja de Filipe. Saudações, meus amados irmãos. Eu também quero mandar saudação aqui dos irmãos especiais da casa de César. Ou seja, eram os soldados especiais do imperador que estava com Paulo. O que Paulo fazia? Evangelho deles. Palavra, pregação. Irmãos, nada, a única coisa que pode acontecer na tua vida, pode até degolar a tua cabeça, como fizeram com João Batista. Pode matar o pregador, mas não pode matar a palavra. Pode calar a tua boca, mas a tua mensagem ainda vai continuar ecoando. O que cabe a você que não pode deixar de testemunhar o que está escrito aqui. Tem pessoa que tem vergonha de testemunhar a palavra. Tem medo, não vou testemunhar aqui a palavra no meu emprego para o meu patrão, porque ele pode me demitir. Eu não vou testemunhar aqui a palavra aqui na minha escola, porque eu vou perder os meus amigos. As pessoas estão preocupadas com isso. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, genuinamente regenerado, transformado, santificado, ele não se cala, mas ele testemunha a pregação da palavra no meio do povo. Independentemente do que vai acontecer com ele. Irmão, nós vamos ver aqui um outro ponto sobre a chamada do Espírito. Está aí no capítulo 1 e versículo 10. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta. O achado no Espírito era um jeito que acontecia muito no Antigo Testamento. Os profetas se achavam no Espírito na hora de profetizar. Ou seja, Deus teve muitas revelações. Essas revelações são chamadas de teofanias. Nós temos as revelações externas e as revelações internas. Quais são as revelações externas de Deus? As revelações externas de Deus é quando ele se manifestava, coluna de nuvem, coluna de fogo, quando ele se manifestava pessoalmente, encarnado, como ele apareceu com Abraão, como ele lutou com Jacó. Então são revelações. Agora nós temos as revelações internas, provocadas pelo poder do Espírito, em sonhos, em visões, em revelações e em profecias.
E aqui João recebe esta revelação, e ele, como profeta, ele tem visão de Deus, e ele começa a transmitir a mensagem para a igreja. Então o Espírito Santo lhe proporcionou, assim como Ezequiel, por muitas vezes, se encontrava numa esfera visionária, era proporcionada pelo Espírito. O profeta genuíno, ele é identificado que ele tem o Espírito Santo. Agora você imagine João, ele agora iria trazer um ensinamento de tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Toda a revelação de João, você pode observar no Apocalipse, do capítulo 1 ao 22, sempre está atrelada ao Antigo Testamento. Por quê? Porque a revelação dele não era fundamentada no seu subjetivismo, no que eu acho, no que eu penso, tinha fundamento bíblico. Tem um bocado de gente que prega, tem revelação, tem sonho, mas o sonho dele, a visão dele, não tem fundamento na Bíblia. Se o Espírito que revelou a palavra e o Espírito que te usou em um sonho, em uma visão, ele não vai se contradizer com a palavra dele. Então a medida da verdade, da revelação, tem que estar baseada onde? Na palavra. A palavra é a medida de toda a verdade. Tem irmão que acredita em qualquer sonho, acredita em qualquer profecia, acredita em qualquer revelação, vai consultar a Bíblia. Quando você consulta a Bíblia, profeta nenhum vai te enganar. E João, ele tem a revelação do Espírito. Ele estava no Espírito, não no Espírito humano, mas no Espírito de Deus. Aquele queria trazer todas as verdades de Cristo. E a boca de João aqui não é outra, é Cristo nos lábios deles 24 horas. O profeta de Deus, o pregador da palavra, cheio do Espírito Santo, ele tem Jesus nos seus lábios. Porque o Espírito veio para testificar e revelar a pessoa de Jesus de Nazaré. Ele veio para glorificar o Filho. E todo profeta e pregador cheio do Espírito, ele prega Jesus de Nazaré para a igreja. Tem que ouvir Jesus. Tem gente que não gosta de ouvir mais Jesus. E tem pregador que não gosta mais de pregar Jesus. Gosta de pregar outras coisas. Então nós observando que João, ele tem essa revelação no Espírito. Nós vamos ver que esta revelação, ela é vista dentro de todo o Antigo, ou melhor dizendo, dentro de todo o Apocalipse. João se encontrou no Espírito no dia do Senhor. Olha aí o texto aí. Olha o texto do versículo 10. Achei-me no Espírito no dia do Senhor. Que dia é esse? Qual foi o dia que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Domingo. O dia do Senhor. Muitas vezes nós não guardamos o sábado, mas nós adaptamos e separamos o domingo para nós cultuarmos a Deus. E você entende que o domingo, o dia do Senhor aqui, é que João, é um certo dia de domingo, na ilha de Patmos, o Espírito toma ele, e ele começa a ter revelações de Deus. Até o detalhe do dia, ele especifica. O estado de espírito vivenciado pelo apóstolo fez com que ele ouvisse a voz do Senhor na aparência de um som de trombeta. O que é a trombeta? É a profecia, é a palavra, é a pregação. Se lembra o que Deus disse para o profeta Joel? Joel, toca a trombeta em Sião, prega, profetiza. Nos últimos dias devemos tocar a trombeta. Tocar a trombeta é pregar a palavra, é anunciar Jesus, que Ele está voltando, a grande tribulação vai acontecer, o mundo não vai ter mais paz, é só no dia que Ele voltar para se assentar no trono e governar para todo sempre. Mas enquanto isso vamos tocar a trombeta, mas enquanto isso vamos pregar a palavra. Não te calas, abre a tua boca e prega o evangelho de Cristo Jesus. Tocar a trombeta, a voz dele é como de trombeta, dá a ideia de revelação.
Essa voz de som de trombeta diz quem é Jesus, isto é, ele é o alfa, ele é o ômega, ou ele é o omega, que é uma vogal longa, o ômega. Ao falar no versículo 8 sobre Jesus, significar como a primeira e a última letra do alfabeto grego. João não havia tirado dele mesmo, no entanto, ele ouviu do próprio Senhor, ele ouviu do próprio Cristo, dizendo que ele é o alfa e que ele é o ômega. Como eu já expliquei, ômega, porque é uma vogal longa na gramática grega. Essa representação pelos caracteres gregos quer dizer que nunca houve, nem haverá um rei como ele, pois Cristo, por ser o princípio e o fim, faz dele o príncipe de todos os reis da terra. Está aí no capítulo 1 e o versículo número 5. Ele sendo esse rei, que governa e conduz a história. Irmão, isso daqui, o livro do Apocalipse, é a maior descrição de que toda a história está no controle do teu rei Jesus. É por isso que fala que ele está no trono, domínio, governo. Então ele está controlando tudo, governando a história. E tudo isso, querendo o diabo ou não, querendo o homem ou não, vai acontecer. Porque quem está no governo da história é Cristo. É Cristo que está no governo da história. E ele vai dizer o seguinte, no versículo 11 do capítulo 1. Escreva num livro que você vê e mande às 7 igrejas: Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia. Depois de Jesus apresentar como primeiro e derradeiro, agora diz para João escrever tanto que estava vendo naquele momento, quando Cristo se apresentava, para contar sobre as coisas que há de acontecer, para em seguida destinar todo o livro de forma de carta para as 7 igrejas. Nesse livro tinha cobranças e advertência para cada uma das comunidades. Ele chega: eu conheço as tuas obras, mude, eu conheço as tuas obras, faça desse jeito, eu conheço as tuas obras, se comporte dessa maneira. Jesus mostrava o que a igreja estava vivendo e mandava a igreja mudar. Se você for para a Turquia, é onde ficavam aquelas igrejas naquela região, lá não tem uma igreja sequer. E por que não tem mais uma igreja sequer lá? Porque não deram ouvido à voz do Espírito. Porque no final de toda a carta de cada igreja, Jesus diz: para ouvir a voz do Espírito. Se você não ouvir a voz do Espírito, o teu fim é triste, o teu fim é derrota, o teu fim é queda. É por isso que todo dia tu precisa ouvir a palavra, e você ouvir a palavra é o Espírito dizendo, te advertendo e dizendo alerta, para que você venha permanecer santo na presença de Deus. Quando você lê a Bíblia, é o Espírito falando com você. E nós devemos dar ouvido a isso. Então essas 7 igrejas iam ser chamadas para ouvir esta voz. Então João, no versículo 2, quando ele ouviu a voz, como de trombeta, ele olha para trás. No versículo 2, voltei para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro. O que é candelabro de ouro? Começou a relacionar com o Antigo Testamento. O tabernáculo, na primeira sala, chamada lugar santo, havia o candelabro. O candelabro tinha 7 pernas. E essas 7 pernas tinham 7 lamparinas. E ali tinha que ficar aceso diariamente. E quem era que colocava ali? E quem era que colocava para acender? Era o azeite. E quem colocava o azeite? O sacerdote. Quando você lê o texto, você entende que os candelabros aqui, os 7 cartiçais, é as 7 igrejas. E a igreja tem que se manter acesa. E para se manter acesa, ela precisa do azeite, que é o Espírito Santo de Deus na vida dela. O fogo não pode se apagar. A lamparina da igreja não pode se apagar.
Porque os 7 castiçais é as 7 igrejas que Jesus passeia no meio dela. A igreja prega, a igreja evangeliza, a igreja ora, a igreja faz obra, a igreja faz assistência social, a igreja se congrega, a igreja visita. É porque ela é cheia do azeite, que é o Espírito Santo de Deus em sua vida. Quando tu vê um crente rei apagado, um crente rei desmotivado, é porque falta fogo nele, falta azeite nele. Mas nesta noite, se tu está fraco, apagado, hoje o azeite através da palavra te aviva, te acorda, te levanta, para você pregue e se desperte para fazer a obra de Deus. Jesus é o sacerdote que coloca o azeite na tua vida. Pronto, peça o azeite na tua vida. Tem crente velho que está enferrujado, apagado, morno, frio. Peça azeite para que o fogo venha se acender. Precisa. Uma igreja reapática, uma igreja reamorna, que Jesus vomita ela, é porque ela não tem identidade. Ela precisa do fogo e do azeite do Espírito Santo na vida dela. Busque esse azeite em oração, busque esse azeite no jejum, busque esse azeite na meditação da palavra. E eu quero ver se Deus não abre os céus e te enche do Espírito Santo de Deus. Agora, se tu te acomodar, meu irmão, tu vai ser frio. Se tu te acomodar, tu vai ser apático, tu vai ser amarelo, não vai ter iniciativa. Marcou um evangelismo, não vou. Eu vou assistir aqui temperatura máxima, vou assistir aqui o Netflix, vamos fazer ali umas visitas. Vou não. A prioridade deles é as coisas do mundo. Mas o crente que é cheio do Espírito Santo, o prazer dele é na obra de Deus, o prazer dele é trabalhar para Jesus. Nós vamos ver que o candelabro de ouro, o texto também nos fala, no versículo 13, lê aí comigo, a figura do Filho do Homem. E no meio dos candelabros, ou seja, dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, com vértices talares e cingida à altura do peito, com um cinto de ouro. O texto expõe que o Filho do Homem é o Messias, o Cristo, o prometido, da linhagem de Davi. Jesus é esse rei, Jesus é esse Filho do Homem. Mas não descreve apenas ele como um rei, descreve também como Filho do Homem, como um sacerdote. Como um sacerdote. Por quê? Porque no seu peito vem um cinturão de ouro, representação do seu sacerdócio. Ele como homem está no trono, e ele como homem intercede por você 24 horas. É por isso que o velho João escreveu: nós temos um advogado junto ao Pai. Meus filhinhos, não pequeis, mas se pecar, vocês têm um advogado. E esse advogado, ele é justo, ele é fiel para defender você, defender tua causa. Sacerdote, sacerdócio é a ideia de mediação. Ele é o mediador entre Deus e os homens, para que todo aquele venha a ser salvo. Essa é a ideia de sacerdote. Mas ele está vestido numa roupa cingida. Nós vamos ver no versículo do número 15. Olha o que diz aí a figura do Filho do Homem. A cabeça e os cabelos deles eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos eram como chama de fogo. No contexto judaico, cabelo branco era a ideia de sabedoria. Observe que os líderes da igreja eram chamados de presbíteros, e presbítero no grego, a ideia de ancião. Eram os homens de cabeça branca. Hoje menospreza os velhos, mas a questão de velhice na Bíblia, cabelos brancos, é a ideia de um homem ser sábio.
Só que o texto aqui não está descrevendo que Jesus é velho. Está descrevendo que Jesus, ele é sábio, é a sua sabedoria. Ele é a sabedoria de Deus para criar, como está escrito em Provérbios capítulo 8. Ele foi a sabedoria que Deus usou para criar o mundo. Ele não é apenas sabedoria para criar o mundo, ele também é a sabedoria para trazer salvação ao mundo. Ele é a sabedoria de Deus. Isso é tão notório que quando a Bíblia diz que nem o olho não viu, nem os olhos, nem o ouvido ouviu, nunca subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado. Aí muita gente prega, meus irmãos, o céu é aquilo que os teus olhos nunca viram, os teus ouvidos nunca ouviram, e nunca subiu o coração do homem. Paulo lá não está falando do céu, no capítulo 2, versículo 9, 1 Coríntios, está falando de Jesus. Era a sabedoria que estava oculta, mas foi a sabedoria que foi revelada para trazer salvação para você. Aquilo que tu não pensava, aquilo que tu não ouvia, aquilo que tu não via, Jesus revelou aos homens, que foi a sabedoria dele para nos trazer a justificação. A sabedoria que estava oculta. Tudo é uma ideia de contexto. Só para você ver, vamos lá para 1 Coríntios 2:9. Leia aí comigo. Eu vou ler para os irmãos o versículo 9 de 1 Coríntios. Versículo 9. Mas como nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí as pessoas pegam esse texto, isolam e esquecem de ler o contexto. O que é o contexto? É o todo da carta, ou do capítulo 2. Aí você lê o versículo 1 do capítulo 2. Irmãos, ao versículo 1 do capítulo 2. Quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, começou a falar. Falou o que aí? Mistério de Deus. Não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria humana. Versículo 2. Porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês tenham não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. A ideia é sempre sabedoria. Versículo 6. No entanto, transmitimos sabedoria entre que, olhe a palavra, no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério. A sabedoria que estava oculta e que Deus predestinou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se tivesse conhecido, jamais teria crucificado ela, jamais teria matado ela. Versículo 9. Mas como está escrito, nem o olho não viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, era o que Deus tinha preparado para nós. O quê? A sabedoria que os homens mataram, a sabedoria que os homens crucificaram, mas ela foi revelada para te trazer salvação para a tua alma. Sabedoria, ela é essa sabedoria de salvação, a sabedoria de Deus. Nós vamos ver também que a sabedoria, de uma maneira precisa, é quando você lê em Colossenses, a sabedoria está escondida e revelada em todos os mistérios de Deus. Ou seja, tu quer conhecer os mistérios de Deus? Olha para Jesus. É onde está toda a revelação de Deus. Ele é essa sabedoria que traz revelação. Colossenses 2, 2 e 3. Mas o texto também não fala apenas dos seus cabelos brancos. Fala também aí do que está escrito aí?
dos seus olhos como chama de fogo. E que olhos são esses como chama de fogo? Está tratando de um atributo dele muito essencial: onisciência, a sua capacidade de saber todas as coisas. É por isso que o texto diz: ele passeia no meio das setes e conhece as obras de cada uma. Quem lhe dá essa capacidade de saber a obra de cada um dos irmãos que estão aqui? É os seus olhos como chama de fogo, é a sua onisciência, como está escrito em Hebreus: tudo está patente aos olhos dele, nada está escondido. Se você vai para o céu, lá ele está. Se você vem para debaixo da terra, lá ele está. Se você vai para as profundezas dos mares, lá ele está. Não é só também sua onisciência, é também sua capacidade de onipresença. Ele está em todos os lugares e ele sabe de tudo de você. Ele sabe o que você pensa, ele sabe o que você faz, que o seu pastor não sabe, que sua mãe não sabe, que teu filho não sabe, mas ele sabe. Ele sabe. Se nós pegássemos nossos corações e colocássemos, como disse o famoso Charles Lare, um teólogo que escreveu sobre regeneração e santificação, se nós pegarmos o nosso coração e colocássemos aqui como se fosse num DVD, irmãos, de tudo que a gente já maquinou, tudo que a gente já pensou, nós olhasse as nossas obras aqui, você nunca mais pisava aqui, até embora de Coroataía, porque nós já maquinamos coisas feias em nossas mentes. A gente já fez uso de pessoas como objeto do prazer, a gente já pensou maldade das pessoas, a gente já traiu pessoas na mente, no pensamento. Mas Jesus sabe de todas elas, nada está oculto, e naquele dia as minhas obras e as tuas obras vai passar pelos olhos dele como de fogo. E se tuas obras são prata, se tuas obras são ouro, se tuas obras são pedras preciosas, elas não vão ser queimadas, mas vão brilhar diante dos olhos de Jesus. Mas se tuas obras são palha, as tuas obras são feno, as tuas obras são madeira, ela vai ser queimada e vai ser dispersa pelos olhos de Jesus. Tudo está patente aos olhos dele, tudo. Ele é tua testemunha na tua mente, ele é tua testemunha no teu quarto, ele é a tua testemunha na tua sala, ele é a tua testemunha do que você faz. Ele conhece as obras de cada um de nós. Tem escapatória. É por isso que o julgamento dele é perfeito. Está aí no versículo 16. Melhor dizendo, no versículo 15. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido. O que é isso? É seu poder sobre o pecado, que ele esmiuçou o pecado, ele humilhou o pecado, e ele colocou o Satanás debaixo dos seus pés, e tudo está no domínio dele e no governo dele. E disse Paulo que em breve o Deus de paz vai esmagar a cabeça de Satanás debaixo dos pés da igreja. Por quê? Porque a igreja está em Cristo Jesus, o seu Filho. Tudo que o diabo fez, tudo que o diabo nos perseguiu, tudo que ele tentou nos derrotar, vai chegar um dia que nós vamos triunfar sobre ele, pisando na cabeça da serpente, esmagando ele para todo sempre, e nós vamos glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque os pés de Jesus é como bronze polido, que tem poder sobre o pecado e sobre o inferno. A sua voz é como o som de muitas águas. João, ouvindo a voz de Jesus, não mais como de trombeta, mas como o som de muitas águas, ele perguntou: e agora, como eu vou descrever essa voz? Só que João estava na ilha de Patmos, e ele da ilha de Patmos, o mar Egeu com as suas ondas, batia nas pedras da ilha rochosa. Então ele comparou o poder da voz de Jesus como o som de muitas águas. Quem ouve a voz de Jesus tem que cair aos pés dele, tem que se render a ele, tem que temer a ele, porque a voz dele faz nós temer e tremer a sua presença.
Quando João ouve a voz, ele cai aos pés de Jesus como morto. Como morto. E o que é interessante é que o texto nos diz mais, no versículo 16. Na mão direita, ele tinha 7 estrelas. Na sua boca saiu uma espada de 2 gumes. 7 igrejas, escute aqui. Dobre sua atenção. 7 cartiçais, 7 igrejas. 7 estrelas, que são os pastores das 7 igrejas. Que está onde? Na destra, na mão direita. Mão direita é proteção. Mão direita é domínio. Mão direita é governo. Ou seja, quem governa a vida de pastor é Jesus. Quem defende pastor é Jesus. Pastor não precisa ir para a internet para bater boca. Ele tem Jesus como protetor dele, como guardião dele. Igreja não dita eu quero pastor A, eu quero pastor B. Quem bota pastor e quem tira pastor é Jesus, porque ele está no controle dele e da vida dele. É isso. É por isso que a Bíblia diz que ele não dá igreja a pastor, ele dá pastor à igreja. Ele está no comando da vida dos pastores, ele domina os pastores, ele defende os pastores. Quando o crente fala mal do pastor, não é para o pastor estar indo atrás, bater boca com o crente, basta ele entregar na mão de Jesus, porque Jesus é o protetor da vida dele. Esse é o papel do homem de Deus, é se calar e deixar o justo advogado fiel defender a vida dele. Pronto, aí quando tu vê um bocado de crente, irmãos, porque tem certas doenças que vêm, escute essa, tem certas doenças que vêm para a vida do camarada, é porque é as lutas da vida mesmo, é as lutas. Mas tem crente ruim que odeia pastor, fala mal de pastor, persegue pastor. Quando você percebe, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que os meus filhos só andam doentes? Por que minha mulher só anda doente? Por que minha empresa não vai para frente? Tem um negócio errado. Tem um negócio errado. A minha vida nunca foi para frente em nada. A vida dele é falar de pastor, a vida é uma miséria, é uma desgraça. Aí pastor vai perder tempo bater boca? Pastor vai perder tempo falar, brigar com o crente? Não. E como disse um certo pregador, um teólogo, ele disse, tenha bastante cuidado quando você falar mal do seu pastor. Você não sabe qual era a intimidade dele 4 horas da madrugada, muitas vezes ele estava orando até por você. Até por você, orando e você falando mal da vida dele. Então, quem defende pastor é Jesus. Tenha bastante cuidado quando for falar de vida de pastor. Tenha bastante cuidado com a tua língua, porque vai pesar a mão. Se o pastor está errado, está fazendo coisa errada, quem vai resolver com ele quem é? É você? É não, é o próprio Deus. É o próprio Deus que vai resolver. Como é que tu vai querer tomar a função de Deus? Então, ele chama essa atenção. E o texto vai dizer mais. Olha o que diz a palavra. Da sua boca saiu uma espada, versículo 16, afiada de 2 gumes. Olha, irmãos, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força, no seu fulgor. A espada de 2 gumes saíram da boca, é juízo. Aqui não é palavra não, aqui é juízo. Aqui não é pregação não, aqui é juízo com perfeição. Ele julga, não é porque ele ouviu falar. O pastor, muitas das vezes, ele vai julgar uma causa na igreja,
Ele vai até errar, por quê? Porque ele só ouve um lado. Ele vai querer resolver ouvindo fofoca. Aí, muitas vezes, de trazer a resolução do problema, vai causar maior problema ainda. Jesus resolve o problema da igreja e traz o juízo perfeito, não é porque ele anda por fofoca, é porque ele conhece as tuas obras e ele faz um julgamento perfeito. É isso daqui. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. João viu o rosto dele ensanguentado na cruz. Jesus olhou: João, eis aí tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Naquela hora, Jesus estava com o rosto ensanguentado. Agora João, aqui na ilha de Patmos, ele estava vendo Jesus num rosto, como um rosto brilhando, como o brilho da força do astro-rei, que é o sol, brilhando no seu fulgor, brilhando na força do seu meio-dia. Então descreve a sua glória. A glória de Jesus descreve quem ele é e quem ele faz. Essa é a glória de Jesus. Ele é Deus, ele é merecedor de honra, de glória e louvor para sempre. Então, meus irmãos, é isso daqui, que nós possamos glorificar Jesus. E aqui eu finalizo. Portanto, essas figuras que caracterizam o Filho do Homem são para dizer que o Senhor não está morto, porém vive pelos séculos eternos. Na morte de Cristo na cruz, João estava juntamente com Maria, vendo um Jesus parcialmente derrotado. Agora o autor não deveria se preocupar, porque o seu mestre não estava mais em um corpo de derrota e vergonha, mas em um corpo triunfante e em um corpo glorioso. Esse é o teu Jesus, não está mais morto, mas vive para todo sempre. E ele está no meio da sua igreja. E ele conhece as tuas obras. Deus abençoe